Olá, colegas da odontologia! Estamos de volta para mais um episódio do OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E nesse episódio, nós vamos abordar o tema da fiscalização. Para isso, nós trouxemos 3 convidados especiais, que são a doutora Carla Hermes, que foi presidente do nosso conselho, presidiu a comissão de ética também e permanece nela com seus conhecimentos, ajudando muito dentro do nosso conselho. Também temos conosco o Dr. Renato Neri, que faz parte também da plenária do Conselho Regional de Odontologia do Pará, e o nosso supervisor da fiscalização, o Dr. Dário Azevedo. O Dr. Dário Azevedo é o nosso convidado de hoje, que tem uma vasta carreira dentro da odontologia também. Este ano completará 25 anos de formado, né, de registrado no Conselho, e também é professor da ABO de Macapá e da Uniesamais. E, além disso, ele também faz parte do quadro da SESPA, né, da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, e é especialista em ortodontia, não é isso, doutor Dário? Bem-vindo a todos, vamos em frente, sucesso nesse trabalho, nessa mesa de trabalho, para que nós possamos ter as bênçãos de Deus em conduzir da melhor maneira possível as orientações para a nossa classe odontológica e a sociedade de forma geral. Gostaria de passar a palavra para a doutora Carla, porque a nossa dama de companhia, por favor. Bom dia, né? Bom dia a todos. Estamos aqui para esclarecer muito a respeito do que a fiscalização está fazendo dentro dessa gestão do Conselho Regional de Odontologia, e nada mais justo que o diretor da fiscalização, doutor Dário, que possa nos apresentar, né, todas as programações, todas as metas que são vencidas no interior do estado. Nós não temos só Belém, então gostaria muito de escutar o senhor, doutor Dário. Ok. E antes de passar a palavra ao Dário, também a gente pede para o Renato dar as boas-vindas dele também ao Dário, né, para que todos possam estar sintonizados com o trabalho. Bom dia, colegas, bom dia a todos, bom dia, presidente, doutora Carla e doutor Dário, né? Tão importante esse tema, fiscalização, que é algo que o Conselho ele faz de forma muito efetiva, mas a gente sabe a dimensão do nosso estado, sabe das dificuldades, e graças a Deus hoje a gente tem números, né, que são muito relevantes no nosso Conselho quanto à fiscalização, e a gente vai poder informar isso aos colegas hoje aqui no podcast. Dário, faça a sua apresentação para que a gente possa lhe turbinar de perguntas. Opa, primeiro um prazer estar aqui, né, como o Marcelo já falou, né, esse ano são 25 anos de formado na odontologia, né, uma história dentro da odontologia, e no ano de 2020, né, final de 2020, eu fui trazido, digamos assim, fui convidado a estar no conselho para ser delegado eleitor. E a partir do ano de 2021 surgiu essa possibilidade, esse desafio de estar na fiscalização como supervisor da fiscalização. E estando lá até hoje, é um trabalho nobre, né? É um trabalho que traz esse contato com a classe, né? E os anseios que a classe tanto almeja junto ao nosso conselho. Então, estamos na fiscalização desde 2020. Certo, eu vou, ainda nas considerações iniciais, fazer uma perguntinha não tão inserida ainda no contexto da fiscalização, mas no contexto de conselho de odontologia. Dário, a tua percepção fora do conselho e dentro do conselho, ela mudou alguma coisa na tua vida, a forma de entendimento, de compreensão do que é o Conselho Regional de Odontologia? Com certeza, né? Com certeza. Quando a gente está fora do conselho, né, a gente traz, né, busca nossos anseios, nossas dificuldades, jogando todas para o nosso órgão, né, o nosso Conselho Regional de Odontologia. E quando a gente está dentro do conselho, a gente consegue perceber a sua real área de atuação, né? Então, o que o conselho pode nos ajudar, né, baseado na sua área de atuação, e o que as outras entidades
também podem nos beneficiar, como associações, como sindicato. Então, quando você vai para o conselho, você tem aquela visão real, né, do que o órgão como um conselho, uma autarquia federal como conselho, pode nos trazer, pode nos beneficiar. Então, essa realmente foi a principal mudança, né, de visão quando a gente está dentro do conselho. É uma autarquia que tem vida própria, né? São cerca de 30 funcionários, né, trabalhando ali diretamente, né, em prol da classe, e que tem como a plenária, o conselho, né, também atuando, né, nesse conjunto todo. Ok. Quer fazer a primeira pergunta agora sobre Então, fiscalização, sobre doutora? Vamos lá. fiscalização, né? Nós estamos na ética, né? E a gente sabe o quanto a gente precisa da fiscalização para nos nortear aquilo que realmente é significativo e importante para que a gente venha, dentro da ética, a atuar dentro dos processos, né? Então, eu queria te perguntar, em relação aos profissionais de odontologia de outras regiões que vêm para o estado do Pará e não fazem nenhum tipo de registro, nenhum tipo de comunicação dentro dessa possibilidade de atuação. O que a fiscalização orienta, de que forma que ela atua com este profissional de outra região atuando no estado? Qual que seria o procedimento do conselho e a orientação dada para este profissional? Muito boa pergunta, Carla. Eu estive acompanhando a fiscalização em alguns municípios no interior do estado, né? E realmente é uma das irregularidades que nós encontramos com grande frequência, né? Pela própria número de profissionais em outros estados, há uma migração desses profissionais para o norte do país, né? E o Pará, né, no sul do Pará, nós encontramos muitos profissionais de outros estados, né, que, por, por, por alguns problemas, né, eles acabam não transferindo a sua inscrição para o Pará ou fazendo, por exemplo, uma inscrição secundária, né? Então, quando a fiscalização detecta, e isso é uma realidade, como eu falei, no interior do estado, quando a fiscalização detecta como é uma irregularidade, né, com uma necessidade grande de correção, né, uma gravidade importante, né, apesar dele ter a formação, né, o colega tem a formação, mas ele precisa da sua legalidade, né, legalidade na inscrição no estado que ele atua. Então, é orientado aquele profissional a providenciar ou a inscrição secundária, né? Só que aí ela ainda vai demorar um pouquinho para ser gerada, né? Antes disso, se pede uma autorização, né? Então, essa autorização demanda 90 dias, né? Ele tem essa possibilidade de atuar no estado, né? Dentro da legalidade, aguardando, por exemplo, ou a inscrição secundária ou a transferência de inscrição. Seria uma inscrição temporária, né? Uma sim. declaração de atuação Sim. dentro da região que está por 90 dias, e isso o próprio conselho emite. Sim. Para nós arrumarmos a casa, nós estamos falando de documentação para registro do profissional, porque daqui a pouco nós vamos falar também de outras infrações. Claro. Sim. Então, Renato, faça uma pergunta agora ao doutor Dário sobre a fiscalização. Então, essa questão aí, aproveitar o gancho da doutora Carla, da ética, né? A gente sabe que a fiscalização, ela caminha junto com a ética, né? Dentro do conselho. É importante esse vínculo, esse entrosamento, doutor. Eu queria saber, assim, hoje, dentro do CRO Pará, como é que está esse entrosamento da fiscalização? Eu faço parte também de Câmara de Instrução de Ética lá e a gente sabe que, né, a gente tem uma boa comunicação, mas eu queria saber qual a sua visão da parte da fiscalização com a Comissão de Ética. Bom, hoje eu posso dizer para vocês, né, pelos números da fiscalização, né, que estão ano a ano aumentando, né? Então, nós temos uma demanda da fiscalização muito boa, né? Metas estão sendo cumpridas, metas estão sendo ultrapassadas ano a ano, né? E essa
demanda da fiscalização que nós estamos tendo, uma parte é resolvida, né, na fiscalização, né, com orientação, e a parte, digamos, de uma gravidade maior, né, vai seguir para a ética, né? Então, nós temos, no último ano, né, mais de 2.000 termos de fiscalização. 2.094, precisamente. Termos de fiscalização gerados. Não quer dizer que todos eles vão gerar notificação ou processo ético, jamais. Né? Uma parcela bem pequena, né, mas de uma gravidade importante, vai para a ética. Né? Vai para a ética para seguir o rito normal. E isso nós estamos conseguindo muito bem, né? Num entrosamento muito grande, né, com a fiscalização, com o setor de fiscalização e com o setor da ética. Adianto que esse entrosamento vai ter um plus, digamos assim, vai ter uma melhora muito grande, né, nós vamos sentir, com a introdução do SISCAF. Mas espera aí que agora a gente vai entrar daqui a pouco nessa seara, tá? Calma. Bom, vamos falar um pouquinho. Satisfez a sua resposta, tranquilo. do Dr. Dário? Beleza. Então, olha só. Nesse escalonamento desse momento do nosso conselho, quando a intervenção assumiu, em um semestre, nós fizemos cerca de 500 fiscalizações. Em plena pandemia. Em plena pandemia e com intervenção. Tá? Onde não tínhamos uma plenária. Não tínhamos uma plenária e não 2020. tínhamos um setor de fiscalização funcionando a todo vapor. Bom, dentro desse segundo semestre de 2020, no ano de 2021, nós já chegamos a quase 1.000 fiscalizações. Né? Então, dobramos. E 2022, 2.094 fiscalizações, quadruplicando o número que a doutora Carla, quando assumiu o conselho, fez. Dentro desse momento do conselho, o Plano Nacional Unificado de Fiscalização proposto pelo Conselho Federal, onde ele criou toda uma sistemática, inclusive de fomento dos departamentos de fiscalização de todos os regionais, com recursos financeiros, com veículos, com equipamentos de computação e muitas outras coisas. Esse é o momento que vai ter uma virada nessa fiscalização. E agora eu gostaria que tu falasse sobre esse momento. Explica como vai acontecer isso. Certo. Desde a adesão ao contrato para o Plano Nacional de Fiscalização Unificado, até o que tu pretendes como planejamento que seja executado. Tá. Muito boa pergunta. O Plano Nacional de Fiscalização... Mostra aí o Plano Nacional de Fiscalização, que está aqui o Manual de Fiscalização, foi uma proposta da atual plenária do Conselho Federal. Então, o doutor Juliano, em 2019, instituiu esse manual de Plano Nacional de Fiscalização, que veio fazer as diretrizes e os objetivos do setor de fiscalização. Então, é o que eu chamo de um checklist. Nós temos agora uma padronização para seguir. Sim, porque o Conselho Regional de um lugar fazia de de uma forma, o do Pará fazia de outro, do Rio de Janeiro de outro, e agora essa padronização proposta pelo federal é como a gente quer entender na tua explicação. Tá. Então, todos os regionais trabalham agora, digamos assim, da mesma forma, com os mesmos objetivos, com as mesmas metas, com planejamento, da equipe de fiscalização, do setor de fiscalização. O manual veio, e veio muito mais do que o manual. Veio apoio financeiro, financeiro traduzido em veículos. Nós adquirimos, o Conselho Regional de Odontologia foi contemplado com 2 veículos, todos os conselhos foram contemplados. Fomos contemplados com tablets,
fomos contemplados com treinamento, De né, recursos humanos. de recursos humanos. Então, nós tivemos aqui, há 2 semanas atrás, um treinamento de 2 dias presencial. Inclusive, isso está nas nossas redes sociais, no nosso site. Vejam lá que o Dr. Dário fez uma explanação disso muito bem feita. Tivemos esse treinamento presencial, né, com o TI, com o Marcos, que esteve aqui, né? Antes desse treinamento, houve um treinamento online de 1 semana do setor de fiscalização, né? Então, é todo um conjunto de ações que objetivam esse aumento, esse ganho de metas, né? Chegar ao conselho em todas as regiões do Estado. Precisamos dialogar para não ficar só um monólogo. Certo. É preciso que o público da odontologia, a sociedade em geral, atentem o seguinte: a fiscalização será ampliada. Ah, mas vão fiscalizar para punir, vão fiscalizar para coibir a classe odontológica de trabalhar? Não. Nós vamos fiscalizar a ética profissional. Nós vamos fiscalizar para que o bom profissional seja beneficiado, para que a classe odontológica seja mais valorizada. Vamos fiscalizar para que a sociedade seja protegida. É essa que é a intenção da fiscalização ampliada e melhorada. Então, por exemplo, né, no manual, né, nós temos a explanação de uma equipe de fiscalização, que é composta do supervisor, que é composta do fiscal e pelo agente de fiscalização, né? Então, essa equipe ela tem que trabalhar e ela está trabalhando de forma integrada, né? Inclusive, o nosso Conselho Regional de Odontologia do Pará, agora em abril, estará finalizando o processo seletivo para a contratação de uma nova equipe, que aí nós teremos 2 equipes. Então, com isso, a gente também deve ampliar mais ainda a nossa capacidade de fiscalização educativa quando necessária e punitiva quando necessária também, né? Então, nós temos 2 vertentes que não depende da fiscalização do Conselho, depende da área de atuação que o profissional esteja executando. Sim. Então, dentro dessa situação dos benefícios que o Plano Nacional de Fiscalização trouxe, de imediato nós percebemos esse aumento, né? Porque o trabalho se torna mais efetivo a partir do momento que você deixa de preencher, por exemplo, uma ficha manualmente e passa a preencher os dados em um tablet, né, onde você vai identificando em quadros e no final vai gerar esse termo de fiscalização. E então, já chega sim, automaticamente à sede do Conselho para seguir o rito. Então, para você ter uma ideia, quando a gente chega no interior, em grandes redes de clínicas de odontologia, nós nos deparamos com 20 profissionais, entre técnicos, entre cirurgião dentista naquele local. Então, os fiscais saíam cansados de tanto manualmente fazer termos de fiscalização. Agora não. Um volume muito grande muito de grande. material. E eu trago uma informação que talvez vocês não tenham na mesa. Atualmente, nós estamos com 400 termos de fiscalizações gerados só agora, janeiro, fevereiro e março, no primeiro trimestre. Então, caminhamos para duplicar, né, para termos cerca de 4.000 termos de fiscalizações gerados ao final do ano. Isso é muito bom, porque, como nós estamos falando, a fiscalização ela começa a mudar de configuração, porque ela passa a ser uma fiscalização que vai dar um retorno mais rápido também ao Conselho, né? Então, isso é muito importante. Senhores, por favor, alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Eu acho importante, doutor Dário, sabendo da seriedade que tem sido levada essa questão de fiscalização atualmente no CRO Pará, né? Uma das coisas que a gente ouve muito dos colegas, né? E assim, muito por falta de conhecimento, doutor, é saber a área de atuação da fiscalização do Conselho. Porque a minha pergunta é, com exemplos práticos,
a gente recebe algumas demandas no conselho que a gente sabe que é caso de vigilância sanitária, que é caso, às vezes, até de Ministério Público, que é caso que não convém ao conselho, mas, por falta de conhecimento, muitos colegas cobram do conselho. Então, eu queria ouvir de você isso, casos assim, práticos, para que os nossos colegas, cirurgiões e dentistas, possam entender a competência do conselho em relação à fiscalização. Certo, muito boa a sua pergunta, Renato. A gente tem que entender que quando a equipe de fiscalização, os 2 fiscais chegam num consultório, numa clínica, né, numa EPAL, né, eles chegam com diretrizes estabelecidas. E que diretrizes são essas? Não é só saber se o profissional está em dia, né, está com registro no conselho, digamos assim. Isso é uma delas. Tem que ver a situação dos estagiários, né, se estão presentes ou não, né, e esse estagiário precisa estar a partir do 5º semestre, né, e não antes disso. Né. Ele precisa, os fiscais do conselho precisam checar a documentação tanto de pessoa jurídica ou de pessoa física, precisam checar, por exemplo, os auxiliares que estão presentes naquele consultório, naquela clínica, né, se estão devidamente formados e registrados no conselho. Precisa, por exemplo, verificar em loco as mídias impressas de divulgação daquela clínica, cartões, panfletos de divulgação, né? Saber se a fachada da clínica tem o número da EPAL, tem o RT, que é o responsável técnico. Né? Então, tem muitas coisas, licenças daquela clínica de funcionamento, então, assim, e não é só... Tem tipo um checklist, né, das competências da fiscalização para poder fazer ali. Uhum. Ok. Aí, agora sim, qual exemplo você pode citar de coisas que o conselho é cobrado, mas não é competência do conselho em relação a isso? Por exemplo, o conselho é muito cobrado, né, às vezes em situações de remuneração de profissionais naquela clínica, né, de tabelas de valores. Né? O conselho é cobrado. Posso citar um exemplo, entrando no diálogo? Eu recebi, né, a demanda sempre também vem ao presidente, muitas das vezes, de um colega que queria que o conselho fiscalizasse uma relação de trabalho dele com a sócia e dele com a funcionária. Então, isso não é competência do conselho. Isso é competência da Delegacia Regional do Trabalho. Ele tem um contrato de trabalho com ela. Então, se fosse uma questão ética, aí sim, aí nós faríamos essa averiguação e até mesmo a condução do rito do processo. Mas, dentro disso, com o presidente, eu recebo muita demanda ainda de colegas que eu tenho que decidir se eu encaminho a fiscalização ou a ética direto ou se eu mando arquivar. Porque não tem uma questão relacionada ao conselho. Né? No caso desse é com Delegacia Regional de Trabalho, principalmente com vigilância sanitária e com a CEFIM, né? Com tributação da CEFIM, que ele não pagou a taxa de localização e ele pergunta para um conselho como é que ele vai ter que agir. Tem que ir na CEFIM resolver na CEFIM. A abertura de firma dele na JUSEPA, né? A abertura da empresa dele. Então, a gente ainda recebe muito. Eu falo isso porque se chega para o presidente, com certeza chega para a fiscalização. Na ética, nem tanto, porque para chegar na ética, chega através do presidente da fiscalização. Tem um filtro antes. Uma situação que eu queria passar para vocês, por exemplo, semana passada, né, numa das últimas viagens da equipe de fiscalização, houve uma atuação conjunta com a vigilância sanitária, onde nós conseguimos tirar, né, de atividade um ilegal. Né? Ele praticava odontologia sem formação nenhuma, enfim, causando risco para a população, e a vigilância sanitária conseguiu, junto com os fiscais do conselho, que detectaram primeiramente aquele irregular atuando, foram na vigilância sanitária e no dia seguinte fizeram uma fiscalização conjunta, onde a vigilância sanitária, por exemplo, ficou inclusive com os instrumentais
daquele ilegal, né? Que é o ilegal, é um caso grave, porque leva a um dano. É A um crime. É isso que eu dano ia à falar. É população. criminal, não é Sim. ético. É crime, obviamente, por ser ilegal, ele não tem registro no conselho, então isso aí tem que ser levado mesmo à delegacia, crime, né? Outra mudança que a gente percebe, né, na fiscalização é que antigamente a gente dizia, né, uma vez por ano a gente vai ser fiscalizado. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está encurtando isso para 6 meses, né? Tem a visita no primeiro semestre, no segundo semestre. Então isso são metas que estão sendo estabelecidas e que o setor de fiscalização vem de forma brilhante cumprindo. Então, o setor da fiscalização, eu acho que o colega precisa entender que ele tem uma programação já pré-estabelecida por região, né, por bairro, se for aqui no município de Belém, porque nem sempre é só uma demanda de denúncia. Uhum. Existe uma demanda já programada, nós bem temos a estabelecida demanda pelo conselho. proativa e Isso. reativa, né? Isso. A proativa é a que é planejada, né? Que nós planejamos anualmente. Isso. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, pela manhã os fiscais estão na rua, como a gente fala, né? Mas nada impede que eles estejam à tarde também. À tarde, ou eles estão na rua nessa demanda interna, que muitas das vezes chega da ética, chega da presidência, para fazer uma fiscalização, e serviços internos, né? E uma vez por mês, né, eles estão em viagem pelo interior do estado. Isso está sendo possível agora. Possível por um orçamento, né, programado, um aumento de arrecadação do conselho, né, do nosso conselho. Isso está sendo possível que uma vez por mês que os fiscais estejam nos interiores, né, em grandes interiores que a gente está falando. Claro que nós estamos falando de um estado com 144 municípios. É impossível. E a gente tem ainda municípios, lacunas no estado que precisam ser visitados. Eu sei disso, a gente já sabe quais são essas regiões. Nós já monitoramos isso. Já monitoramos isso. Eu não tenho dúvida que com mais uma equipe de fiscalização, isso será possível. E nós vamos, sim, abranger todo o estado. Inclusive, é bom falar também que nós temos representantes já em 9 municípios, né? São eles Tucuruí, Marabá, Parauapebas, Xinguara, Redenção, Altamira, Capanema, Santarém, né? Então, nós temos representantes nesses municípios e vamos ampliar também o número desses representantes. Inclusive, eu tenho o mapa de onde ainda tem pontos cegos, que nós ainda não conseguimos chegar, né? E queremos atingir até o final deste ano 14 representantes, porque aí nós vamos cercar todo o estado com os representantes que também estão nos ajudando a orientar, a passar as informações. Porque o que a gente está um pouco cansado, gente, é de tanta desinformação, sabe? É tanta desinformação que as pessoas não precisavam chegar ao ponto de fazer uma pergunta que é óbvia, entendeu? E uma pergunta de, eu tenho um contrato de trabalho e eu quero que o conselho fiscalize, e ele não precisa nem perder esse tempo. Ele vai direto no Ministério Público, ou na Delegacia do Trabalho, ou no PROCON, onde ele tiver que ir, mas que ele não precise da desinformação, que é o conselho que vai resolver tudo, porque não vai. Infelizmente, o nosso sindicato precisaria agir também, porque é quem defende a classe odontológica. E, nesse momento, só o conselho tem estado absorvendo todas essas consultas de colegas que estão desorientados e desinformados, né? Então, o mais importante é que nós possamos passar essas informações para que os colegas comecem a abrir um pouco a mente, né? No que tange a isso, Marcelo, a informação, eu quero dar uma grande informação agora para vocês, que após esse treinamento que nós tivemos do setor de fiscalização e com esse incentivo do Conselho Federal para os CROs, nós temos, através do SISCAF, né, na página do CRO, no site do CRO, a possibilidade de você fazer uma denúncia anônima, né? Então, você que é do interior do estado, eu já
frequentei, né, alguns interiores com a fiscalização, a gente percebe que o colega, você tem receio de fazer uma denúncia, né? Fazer uma denúncia é para adequar aquele colega cirurgião dentista que precisa se adequar, né, dentro do Código de Ética. Então, você acessa o site do Conselho Regional de Odontologia, vai na aba Fiscalização, Denúncia, e já vai abrir um link direto, né, com o Siscaf, com esse programa. E lá você vai ter duas possibilidades: denúncia identificada e denúncia anônima. Qual é a diferença? Na denúncia identificada, você tem possibilidade de acompanhar os ritos do processo, né, dentro do CRO. Na denúncia, e claro, vai lhe pedir mais alguns dados. Na identificada e na anônima, você vai contribuir, você vai ser um fiscal também para nós, você vai ser um parceiro do Conselho, de forma anônima, colocando aqueles dados, as informações, anexando imagens, se for necessário, enfim. É uma mudança muito grande, não precisa, muitas das vezes, mais mandar o WhatsApp para o setor de fiscalização. Vá direto e faça a sua denúncia para aquele colega se adequar, né? Volto a dizer para vocês, sempre nós vamos buscar um entendimento, buscar uma orientação no primeiro momento. Se nós não tivermos, aí vai seguir o processo, as etapas normais do processo dentro do Conselho. Então, entre no site do CRO e faça uma denúncia anônima. Você que mora lá no Baixo Amazonas, que está com a sua clínica, com seu consultório, onde muitas das vezes o fiscal, o setor de fiscalização ainda não teve a possibilidade de visitar seu município. Nos ajude. Faço uma consideração em relação a essa questão da denúncia, tão falada pelo Dr. Dário, que não denunciando um fato que você tem conhecimento, você está também infringindo o nosso Código de Ética. Por quê? Porque você, sabendo do fato, não é ajudar o conselho apenas, você está ajudando a sociedade e a classe odontológica a coibir infrações, a coibir excessos, a coibir situações que podem gerar problemas para todos nós. Então, essa questão da denúncia, nós orientamos sempre o seguinte: se nós soubermos de algo, nós temos que agir de acordo com a nossa ética. E a nossa ética, ela pede que nós façamos a denúncia de alguma coisa que esteja errada. Certo? Eu posso até colocar que eu estou aqui com o código do Conselho, né? Código de Ética, e eu posso até reforçar o que você falou, Marcelo, a respeito de você ter obrigações junto ao Conselho de promover essa denúncia. É o artigo 9º do capítulo 3º dos nossos direitos fundamentais, tá? E aí vem o inciso 17º, que diz: comunicar aos conselhos regionais sobre atividades que caracterizem o exercício legal da odontologia e que sejam do seu conhecimento. Então, se você sabe, faça a denúncia para que você também não venha incorrer na infração ética. Tá? Exatamente. Certo, é isso mesmo. Porque a partir desse momento, né, o profissional, além de omisso, ele está sendo conivente com algo Isso, errado. E isso perfeitamente. prejudica a nossa profissão. Agora sim, doutor Dário, essa questão aí da denúncia é muito importante, porque a gente ouve muito essa pergunta também, eu quero passar para o senhor. Porque as pessoas, a gente que está dentro da ética lá também, né, na comissão, a gente ouve muito assim: mas o conselho não está fazendo contra X, contra Y. E a gente sabe que a partir do momento que passa por processo ético, corre em segredo, em sigilo, Uhum. né? E não pode ser divulgado. E as pessoas acham que o conselho não está fazendo. Então é importante você esclarecer a questão da denúncia, que no caso anônima, essa pessoa vai ser recebida, o conselho, a denúncia, mas ela não vai ter como acompanhar acompanhar a partir do momento que ela se identifica, ela vai Ela poder... tem como Exatamente. Queria que pegar você informações. explicasse isso direitinho para a galera entender. Nós, na fiscalização, nós precisamos, para gerar uma notificação, né, e essa notificação gerar um processo ético, nós precisamos de dados, né? Então, não basta você dizer: olha, só tal local está irregular.
né? Ou Precisa está das precisando da provas, fiscalização. Nós precisamos De de provas nome, contundentes. muitas das vezes, do profissional, de fotografias, de imagens, É. porque isso tudo vai solidificar Isso. aquela denúncia. Isso. Né? Então, volto a pedir. Acessem o site do CRO, que é a grande mudança que nós temos agora, atualmente, né, no Conselho. A sua denúncia anônima ou identificada pelo site do CRO cai direto no setor de fiscalização. Né? Então, imediatamente nós visualizamos através do SISCAF e damos o rito necessário, né? de acordo com a gravidade. Isso vai agilizar mais ainda o processo, Sim. porque não precisa passar pelas mãos do presidente e Nem a própria protocolar, fiscalização né? já vai estar Sim. avaliando se realmente vai evoluir para um processo ético ou vai para arquivamento do caso, né? Dependendo da manifesta gravidade do caso. A gente tem que entender o quê? Que a gente, no universo de 7.800, mais ou menos, são o número de profissionais ativos no estado do Pará. Né? É uma minoria. Né? É uma minoria que, às vezes, por uma falta de leitura do Código de Ética, né? Por uma desinformação, uma pequena desinformação, infringe. Né? E a fiscalização trabalha sempre pela orientação. Né? Então, os processos que seguem da fiscalização para a ética são em números menores e nós já fizemos tentativas muitas das vezes educativas, né? daquele profissional, né, ou daquela profissional para se adequar. Inclusive, aproveitando esse adendo, quais seriam as principais infrações éticas que estão sendo fiscalizadas até com uma certa frequência, né? Eu estou adiantando porque a gente está começando a ficar em cima da hora de um papo tão bacana, tão interessante, mas que daria para nós ficarmos aqui o dia inteiro falando sobre fiscalização. Então, resumidamente, rapidamente, quais seriam as principais infrações éticas que a fiscalização tem executado e encaminhado para a ética? Sem dúvida, né? Como eu falei para vocês, nós temos um setor básico de fiscalização que é composto do supervisor, do fiscal e o técnico, o administrativo, né, interno. Esse fiscal, digamos assim, esse administrativo interno, uma das competências dele no manual de fiscalização é monitorar as redes sociais. Né? Publicidade, então, seria uma das principais infrações éticas. Sem dúvida. A demanda que chega por denúncias anônimas, né, e detectadas também por esse funcionário do setor de fiscalização são de propagandas irregulares. Essa é a maior. Seria o top 1. Isso. Né? Top 2 seria o quê? Seria a documentação ou o registro? Vamos colocar assim, o top 2 na capital, né, principalmente na capital, na região metropolitana, são profissionais que se formam, né, pegam a inscrição provisória, né, e essa inscrição provisória caduca com 2 anos. Ele tem até 2 anos para ter a inscrição principal. Sim. Como eu costumo dizer sempre. Aí a gente é interpelado dizendo, poxa, mas eu não sabia que a minha carteira já tinha vencido. Né? Aí eu digo sempre para o colega, é igual carteira de trânsito, de motorista. Tem uma validade lá e o Detran, ninguém vai lhe ligar para dizer, Dário, sua carteira de habilitação já está vencendo o mês que vem. A gente tem que ficar atento. Então, você sabe, né, isso está no nosso código de ética, que essa carteira vai ter um prazo de validade. Caducou, irregular. Ele está irregular. Pronto, então isso já é uma situação que ele precisa resolver. E no interior, né, digamos assim, como a doutora Carla tocou, uma das infrações que a gente encontra com certa frequência são profissionais de outros estados, né, que migram, né, que vêm para o estado do Pará e muitas das vezes não regularizam, não fazem a sua troca. Ou a transferência ou uma inscrição secundária. Né? Bom, e em relação também a documentos de prontuários, né, seria o top 3. Então, doutora Carla,
da comissão de ética seria o top 3? Então, né? Ou 2? Não, seria o top 2. Né? A falta de prontuário. Né? Na ética, ela sente muito a questão do prontuário não estar isso dificulta, né, executado qualquer tipo corretamente. de defesa para o profissional, né? Isso é sine qua non, não tem como fugir disso. Uma outra irregularidade que a gente encontra bastante, muitas das vezes o profissional ele faz o registro do seu diploma de cirurgião dentista, né? Quando termina a sua faculdade. E ele faz um curso de especialização e ele não registra o seu certificado de especialização. Mas anuncia como especialista. Ele precisa. Então, ele anunciando como especialista, sem ter o registro dele no Conselho Regional de Odontologia, ele está irregular. Então, precisa registrar não só o diploma da graduação, como o seu certificado de especialista. Certo. Ok, então nós vamos começar a fazer as nossas considerações finais, lamentando que está acabando o nosso tempo, mas é preciso dar sequência ao nosso trabalho. Agradecendo ao Dário, ao Renato, à Carla e pedindo para que cada um de vocês faça suas considerações finais aí em 30 segundinhos, olhando cada um para as suas câmeras, deem o seu recado para os nossos colegas, para que nós possamos finalizar o episódio da fiscalização que nós estamos realizando agora. Então, né, eu quero agradecer a oportunidade de escutar do Dr. Dário, né, tanto conhecimento, tanta participação que ele tem lá dentro do Conselho, no setor de fiscalização, e dizer que a ética, né, eu como membro, né, conselheira suplente, mas assim, está de portas abertas sempre para trabalhar junto dentro do Conselho, no setor, com o setor de fiscalização, tem uma harmonia muito grande, até porque somos sempre todos parceiros, né, um do outro. Então, muito obrigada pelas informações. A ética agradece. Bom, eu quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui ouvindo, aprendendo também, né? A gente também está lá, a gente percebe esse trabalho sério que a fiscalização tem desenvolvido. Os números falam por isso, então quero parabenizar pelo seu trabalho, assim como todo o setor de fiscalização. E entendendo, né, que é importante ter essas bases, essa evolução dentro da fiscalização no CRO Pará. Por quê? Porque nós temos essa demanda que vem de outros estados. Nós temos hoje um estado do Pará que já está caminhando aí para quase 2 dezenas de faculdades de odontologia. E se a fiscalização não desenvolver esse trabalho sério, não tivesse atualizando, cada vez mais tendo uma base melhor, a gente, infelizmente, vai deixar a desejar, coisa que não está acontecendo hoje no CRO Pará. Então, parabéns, professor Dário, e parabéns a todos aí pelo excelente trabalho. Obrigado. Suas considerações, olhando para aquela câmera, chame o público para assistir também ao seu momento no Odontocast. Tá bom. Então, eu quero, como considerações finais, eu quero dizer que no universo, né, como nós falamos, caminhamos aí para 8.000 inscrições ativas no estado do Pará, é uma infinita minoria, né, que precisa dessa orientação, que precisa vamos colocar assim, desse rito de processos dentro do Conselho. É uma infinita minoria. Né? A grande maioria gosta de ser fiscalizada, gosta de receber os fiscais na sua clínica, no seu consultório e receber um elogio, receber um termo de fiscalização onde está escrito lá nada consta, né, tudo regular. Né? Então, essa infinita maioria quer receber os fiscais no seu consultório. E você que já recebeu os fiscais no seu consultório sabe o que eu estou falando. Né? Então, eu quero agradecer esse momento e pedir, né, que nos ajude, né, seja nossos parceiros no setor de fiscalização. Como você vai nos ajudar? Divulgando boas práticas que você está fazendo no seu consultório, na sua publicidade, nas suas mídias impressas, por exemplo, divulgando para os colegas o que é o correto a ser feito. E quando você se deparar com algo que precisa ser adequado, faça essa denúncia. Né? Faça essa denúncia anônima, entre no site do Conselho, que essa denúncia vai cair diretamente no setor de fiscalização e o setor de fiscalização vai orientar esse colega a
a se adequar. E com isso todos nós ganhamos, né? Uma classe fortalecida vai ser aquela classe que trabalha dentro dos preceitos éticos e legais da profissão. Muito obrigado. Bom, eu estou satisfeito, muito feliz de estar concluindo mais um episódio com esses meus companheiros, esses conselheiros com quem tenho dividido e aprendido muito também sobre a parte de legislação do nosso Código de Ética Odontológica. Quero deixar para o nosso convidado especial a revista dos Sorrisos Brasileiros do nosso Conselho Federal, um exemplar também do Código de Ética Odontológico. Obrigado. E a nossa canequinha com a nossa identidade já do nosso programa, do Odontocast, né, com o patrocínio da Labodental aqui. Então, que o senhor tome o seu açaí, ou a sua bananada, dentro da sua caneca e o mingau, o que quer que seja. Tá bom? Obrigado. Já agradecendo também ao Pedro, da Labodental, por ser um eterno parceiro da odontologia. Pedro, está aqui a sua marca junto com o Odontocast e com o Conselho Regional de Odontologia do Pará. Muito obrigado, amigo. Colegas da Odontologia Paraense, estamos encerrando aqui mais um episódio do Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até o próximo.